A boa alimentação é importante em qualquer idade, mas na fase dos bebês é preciso estar atento a tudo. A nutricionista Alessandra Guerra explica que é preciso ter criatividade e existe a idade certa para inserir novos alimentos na dieta do bebê. Basta fazer as escolhas certas. Bom, a partir de 6 meses de idade, só o leite materno ele não supre todos os nutrientes que a criança precisa para crescer e se desenvolver. Então, a partir dessa idade, é necessária a inclusão de outros alimentos, né, para complementar essa necessidade que o bebê tem. Essa introdução ela precisa ser gradativa, né? Por quê? Porque a criança está experimentando novos alimentos, novos sabores. Muitas vezes a criança não vai aceitar um alimento na primeira vez que ela for entrar em contato com ele, porque até então a criança só sabia sugar. Então ela conseguir tirar esse alimento da colher, botar na língua, engolir, muitas vezes a criança cospe e muitas vezes ela é interpretada como se não gostou daquele alimento. Mas não é que ela não tenha gostado, ela está experimentando esse novo alimento, né? Quando a gente vai iniciar a alimentação complementar com o bebê, eu normalmente inicio pelas frutas. Por quê? Porque o leite materno ele é adocicado, então muitas vezes a fruta é de mais fácil aceitação. Mas essa introdução precisa ser gradativa, um alimento ao dia, para que eu observe se a criança teve alguma reação alérgica a esse alimento, se teve alguma intolerância, se teve uma boa aceitação. Isso eu vou fazer durante uma semana. Na segunda semana eu inicio mais uma nova porção de frutas. A partir da terceira semana eu vou introduzir a papa salgada também. E é importante que essa papa salgada ela seja completa, ela tenha todos os nutrientes. É importante que a gente sempre tenha algum tipo de carboidrato, né? Até 2 tipos. O que são os carboidratos? Batata doce, batata salsa, batata inglesa, um aipim. Mas eu posso sim usar um arroz integral, uma quinoa. E a quantidade de fibras vai depender de cada criança também. É importante que pelo menos uma vez ao dia a gente inclua uma fonte de leguminosas. O feijão, a ervilha, a lentilha, o grão de bico. E é importante que a criança sempre tenha nessa refeição salgada uma fonte de proteína. A carne, o frango, o peixe, porque a proteína é essencial para o crescimento. E a criança, nesse primeiro ano de vida, ela triplica o seu peso. Então, uma composição adequada faz muita diferença para que a criança cresça e se desenvolva de maneira adequada. No entanto, apesar de abrir novos sabores, alguns alimentos são proibidos para os pequenos. No primeiro ano de vida, alguns alimentos são proibidos. E quando a gente fala desses alimentos, tudo que é industrializado, que tiver numa caixa, que tiver numa lata, está nessa lista de alimentos proibidos, né? É importante evitar doces, a criança não sabe o que é o açúcar, então vamos explorar o doce das frutas. A gente tem a manga que está na safra, que está uma delícia, a melancia. A criança precisa gostar desses alimentos primeiro antes de ser introduzido um alimento que seja rico em açúcar, porque senão a gente acaba estragando um pouco o paladar dela, né? Se a criança tem acesso a todos esses alimentos no primeiro ano de vida, a chance dela manter essa alimentação saudável é muito maior quando ela começar a crescer. Só que uma coisa que é fundamental de ressaltar é que não adianta só o bebê comer, a família precisa comer. E estar aberto a provar comidas diferentes depende do hábito da família e também da relação com a comida. É importante que a criança, muitas vezes a gente limpa o bebê, que não quer que ele se suje, que se lambuze, mas pelo menos uma vez ao dia, você ter essa disposição da criança se lambuzar, pegar a comida com a mão, né? Quando a criança começa a comer, ela pode ganhar uma colherinha para ela aprender a lidar com esse instrumento que ela vai precisar lidar no futuro. Mas como é que a criança aprende a comer? Vendo alguém comendo, né? Então as refeições elas devem ser compartilhadas, não deve ser só a criança comer sozinha. Então a criança precisa sentir a fruta, precisa ver que ela tem uma cor por fora e que por dentro ela tem uma outra cor. Isso só vai engrandecer essa relação com a comida. Convidamos a nutricionista para mostrar como é fácil optar por alimentos saudáveis, frescos e nutritivos na hora de alimentar o seu bebê. Bom, e agora que a gente conversou sobre todos os ingredientes que devem fazer parte da alimentação do bebê, nós vamos preparar 2 papas. A primeira delas é uma papa de peixe com alguns legumes. Confira os ingredientes. 160 ml de caldo de legumes caseiro, 70 gramas de batata doce,
30 gramas de abóbora cabotiá descascada, 50 gramas de filé de peixe, hoje a gente está utilizando a tilápia, uma colher de sopa de ervilha fresca, uma folha de couve picadinha, 1/4 de cebola picada, um dente de alho, uma colher de azeite de oliva e tempero verde a gosto. Bom, inicialmente nós vamos usar uma panela antiaderente. Essa panela, se ela já estiver bem quentinha, ela diminui a necessidade de a gente utilizar muito óleo nessa panela. Normalmente eu preparo as papas do bebê sem óleo nenhum no início. Esse óleo é fundamental, mas a gente bota depois de que a gente tiver terminado de preparar a papa, tá? Mas é opcional, a gente pode colocar um pouquinho de azeite de oliva, vai ser uma colherinha de chá, só para untar um pouco essa panela, tá? E vamos refogar o alho e a cebola. Se eu tivesse utilizado uma leguminosa como o feijão, a lentilha, que demoram mais tempo para cozinhar, eu iniciaria a papa por essas leguminosas. Hoje a gente vai usar uma ervilha fresca, então ela não precisa ficar muito tempo cozinhando porque ela já está levemente amolecida. Então a gente vai inicialmente refogar o alho e a cebola e a gente já vai incluir um caldo caseiro que foi feito à base de cenoura, salsão e cebola e foi utilizado um bouquet garni. Nessa papinha a gente só vai utilizar um caldo caseiro. Não usem caldos industrializados porque tem muitos conservantes e muito sal também, tá? A gente vai incluir nessa papinha a abóbora e a batata doce, que são alimentos mais duros, então o tempo de cocção é maior, tá? Depois de incluir esses dois ingredientes, a batata doce e a abóbora, a gente vai deixar essa panelinha fechada para que ela fique fervendo por mais ou menos uns 6 minutos. Depois de 6 minutos de fervura aproximadamente, a gente vai incluir agora o peixe. E a gente vai mexer, misturar, tampar e deixar por mais uns 6 minutinhos. Nosso peixe ficou por mais 6 minutos na panela. E agora a gente vai acrescentar os últimos ingredientes, que são a ervilha e o nosso couve, que foi bem picadinho. No lugar desse couve você poderia usar uma rúcula, agrião, que são outros vegetais verdes escuros. A gente vai misturar bem e vai deixar só mais 2 minutinhos para finalizar. Os vegetais verdes escuros eu gosto de incluir sempre no final do preparo do alimento para que eles não percam tantos nutrientes. Finalizamos a nossa papa, a gente só vai incluir alguns temperinhos verdes. Aqui eu estou usando um pouquinho de salsinha e um pouquinho de cebolinha, né? Vamos misturar bem. E o que eu queria que vocês observassem é que na panela não sobrou quase nada de líquido, né? Ou se sobrar, que sobre bem pouco, o suficiente para a gente conseguir amassar esses ingredientes. Bom, essa receita que nós preparamos hoje, ela foi dobrada. Eu fiz em 2 partes, uma para a gente poder congelar e outra para o bebê poder consumir no momento. Eu levemente amassei, mas dependendo da idade da criança, talvez essa papa precise ser um pouquinho mais amassadinha. Então eu sempre deixo um garfinho para você poder amassar um pouco mais. O azeite de oliva é a última coisa que eu incluo, tá? Então eu dou uma bela voltinha de azeite de oliva, dependendo da criança um pouco mais ou um pouco menos. E se houver necessidade de incluir sal,
é aqui nesse momento que ele vai ser incluído, mas o sal só se houver necessidade. Criança antes de 1 ano não tem necessidade para a gente incluir. Então, dessa maneira eu vou colocar no freezer para que fique uns 20 30 minutos, para que baixe bem rápido a temperatura desse alimento. Depois a gente vai fechar, etiquetar com o nome dos ingredientes que foi preparada essa papa, e essa papa pode ser mantida no congelador por até 30 dias. E a nossa segunda receita é uma papa de frutas que a gente está preparando com a manga e com o maracujá, que são as duas frutas que estão na estação. A manga é uma fruta bem doce, o maracujá azedo, então a mistura dos dois torna possível a gente incluir mais precocemente esse sabor azedinho do maracujá. A receita é bem simples, eu pego uma manga bem madura, que ela vai estar bem doce, vou descascar. Essa manga eu costumo ralar num ralador, tá? Para que ela não fique totalmente triturada e a criança consiga sentir os pedacinhos da manga. Dependendo da idade, a gente vai ralar mais grosso ou mais fininho. E o que a gente vai fazer? Abrir o maracujá e tirar um pouco dessa polpa do maracujá. E a receita é simples, é só misturar uma colher do maracujá nessa polpa de manga. Fica uma delícia. Uma outra opção é colocar numa forminha de picolé e levar ao freezer para congelar. E essas foram as nossas dicas de hoje. Viu como é fácil preparar uma alimentação saudável para o seu bebê? Pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas com certeza o nosso trabalho vai ser aplaudido de pé.